Bom dia, navegantes! Nesse vídeo nós vamos começar a entrar no assunto sobre navegação astronômica pelas estrelas. Nós vamos recordar agora um pouco sobre o movimento que a gente chama de eclíptica, que seria o movimento aparente do Sol em torno da Terra. Na navegação astronômica, a gente tem esse conceito, essa visão de que a Terra está parada no centro do universo e os astros estão passando ao seu redor. Então, no caso do Sol, ele teria esse movimento anual, de oeste para leste, em torno da Terra. Então, aqui teríamos o plano, que seria da órbita da Terra, e esse traçado que fiz aqui na perpendicular ao plano seria o eixo da eclíptica. Então, nesse movimento anual do Sol em torno da Terra, vai ter um momento, uma vez ao ano, que o Sol vai estar vindo aqui do hemisfério sul e passando para o hemisfério norte. Então, nessa passagem do hemisfério sul para o hemisfério norte, a gente chama o ponto de ponto vernal. Bom, então, o ponto vernal ele está exatamente na declinação 0 graus. Isso ocorre no equinócio de março. O ponto vernal vai ser referência para as estrelas. Então, quando formos calcular ângulo horário local de uma estrela, por exemplo, a gente primeiro calcula o ângulo horário do ponto vernal e soma isso com a distância angular que tem da estrela para o ponto vernal, que a gente vai ver um pouco mais para frente, o que chamamos de ascensão reta-versa. Bom, então aqui temos o nosso meridiano de Greenwich. O ponto vernal, o movimento diário de rotação da Terra, ele vai também formar um ângulo horário em relação a Greenwich. Aqui no Almanaque Náutico nós temos esse marcador de página, com o índice das estrelas. Temos um total de 57 estrelas utilizadas na navegação astronômica. Então aqui nesse índice nós temos aqui o ARV, que a gente chama de ascensão reta-versa, que seria o ângulo formado entre o círculo horário do ponto vernal com o círculo horário da estrela, no sentido de leste para oeste. Nós vamos ver então aqui nas páginas diárias que temos aqui a coluna para o ponto vernal, com os dados de ângulo horário em Greenwich. E aqui nós temos a coluna das estrelas com os dados de ascensão reta-versa e declinação. Então, quando queremos calcular um ângulo horário específico para uma estrela, nós temos como base o ângulo horário de Greenwich do ponto vernal e somamos então aqui com a ascensão reta-versa e teremos o ângulo horário Greenwich de uma estrela, por exemplo. Então, como vimos, o ponto vernal, a declinação dele é sempre 0. Então, aqui temos na coluna referente ao ponto vernal somente os dados de ângulo horário em Greenwich, que utilizaremos como referência para uma determinada estrela. Então, cada estrela está tabulado aqui, o valor de declinação e de ascensão reta-versa. Então, não teríamos como ter no Almanaque Náutico os dados de ângulo horário Greenwich para cada estrela. Então, por isso temos como referência o ponto vernal para as estrelas. Para os cálculos da navegação astronômica pelas estrelas, a gente utiliza o Almanaque Náutico e essa tábua PUB 249, volume 1.
Essa é uma tábua específica para as estrelas, onde a gente vai entrar com dados de latitude e de ângulo horário local do ponto vernal. Nós veremos também o uso do Starfinder, né, que seria um identificador de estrelas, que a gente consegue calcular antecipadamente qual seria a altura, o azimuth da estrela para uma determinada data. A mesma coisa a gente consegue fazer usando essa tábua, como eu havia dito, a PUB 249 volume 1. É o que vamos chamar de preparo do céu. O preparo do céu nos permite saber antecipadamente qual seria o valor aproximado de altura e azimuth, né, de uma determinada estrela. Quais seriam as estrelas mais apropriadas naquele momento, determinada data, as estrelas que estariam mais apropriadas para tirarmos as retas de altura. No capítulo 28 do livro do comandante Migues, então o livro que está lá no site da Marinha, disponibilizado gratuitamente, Navegação, Ciência e Arte. Então temos aqui um exemplo, né, já de um gráfico das retas de altura de 3 estrelas, onde no cruzamento dessas retas nós teremos a posição do barco. Nós veremos que tem um detalhe importante, que em função do movimento de precessão e nutação, a posição do barco ela fica um pouco deslocada do cruzamento das retas. Veremos isso mais adiante.